com esse aqui em 1 minuto cravado para cada um. O Senado aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição da Reforma Tributária, que já é discutida aí há mais de 30 anos no Congresso. E até então era tratada aí como um desafio insuperável. A aprovação foi 53 votos favoráveis, 24 votos contrários. Agora o texto volta para a Câmara dos Deputados, já que os senadores modificaram alguns pontos que foram aprovados anteriormente lá na Câmara dos Deputados. E aí, só depois também aprovado na Câmara, é que a reforma vai virar lei. Vamos lá, ó. Mesmo sem data marcada para votação na Câmara, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, disse que vai colocar a reforma tributária para a votação dos deputados assim que ela chegar na casa. Vamos lá, outra informação para vocês, o ex-presidente Bolsonaro, ele tentou até aí uma ofensiva corpo a corpo ali contra a reforma tributária junto a apoiadores. E a informação que chama muito a atenção depois dessa aprovação é que na entrevista, a avaliação que foi feita pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele disse que o texto da reforma tributária merece nota 7,5 com louvor. Para o Haddad, essa PEC aí não alcançou nota 10, e aqui eu já coloco a régua para o senhor Edivaldo. Então ele está falando de 0 a 10 por conta dos acordos que precisavam ser feitos para aprovar a matéria. Eu já vou começar direto com você, Edivaldo Magro. Aprovado uma coisa que a gente está esperando uma alíquota aí perto de 27% por conta dos arranjos que foram feitos nas duas casas. Bom, Paulo, quero só corrigir aí. Na verdade, os primeiros projetos começaram a circular sobre a reforma tributária lá no início da década de 80. Portanto, lá se vão 40 anos. Mais de 30, eu falei. 40 não é mais de 30? É. Ah, então tá certo. Então tá bom. É, mais de 30. Ah, tá. Então tá. Não, mas a questão ali é hiperbólica, né? A expressão usada pelo Haddad, que ele falou que a partir de 2 a 7 anos, mas se entrar nesse refinamento aí, que já é picuinha aí do âncora, do apresentador. Vamos lembrar que vai avançar, nós vamos ter um período de bastante, de certa confusão, porque vai coexistir os 5 tributos que vão ser eliminados pelo IVA, né, que é o Imposto de Valor Agregado, se eu não me engano, esse é o nome. Exatamente. E isso vai avançar nos próximos 8 anos, até você chegar a um imposto único. Vai ter diversos problemas nesse processo, mas eu acho fundamental que ao longo de mais de 30 anos ou de 40 anos, chegou finalmente a um modelo de reforma tributária que só no Senado teve 830 emendas. Então, você tem o tamanho e não desfigurou tanto. Quando o Haddad fala que talvez não chegou aos 10, porque houve lá um acordo e todo mundo está satisfeito em princípio, principalmente alguns setores produtivos, né, ou todos os setores produtivos, especialmente do agro. Por exemplo, vai zerar imposto sobre arroz e feijão, né, o que indica que esses valores vão cair. Claro que existe ainda pontos a ser regulamentados, haja pontos a ser avançados, mas eu acho que foi dado um passo importante numa reforma que é esperada há tanto tempo. Agora resta saber se vai ter a reforma eleitoral também, que espera-se, todo ano ela faz só alguns remendos e não avança numa reforma verdadeira. Paulo. Kim, 1 minuto para você, nota 7,5 pelo ministro da Fazenda, o texto aprovado aí da reforma tributária. Pois é, com essa nota eu lembro que eu passava nas matérias, então tá na média, podemos dizer assim, então tá tudo certo, né? O Haddad tá feliz, acho que todo mundo tá feliz também, né? Ironia, né? Mas pensando em instituição, quando se fala, 30 anos, mais 30 anos, 40 anos, 1980, pensando em instituição, o problema central aqui é o Congresso. A culpa é do Congresso que não avançou nessas propostas de reformas, né? Então, não adianta hoje o Lira pegar e aprovar, ou o Senado lá aprovar, enfim, e achar que isso era uma coisa que devia ter feito isso antes. Não. Foi o momento certo e acabou sendo feito agora, assim como a reforma da Previdência, do trabalho, enfim, tudo isso. Mas o que nós temos que entender aqui, e o ponto principal, é que todo mundo tem que entender que essa reforma aqui é para simplificar o imposto. A alíquota ela vem depois. Ela vai ser instituída por lei complementar depois. Agora, realmente é para simplificar e, pelo que a gente vê, simplificou e muito. Daniel Matos, 1 minuto. Paulo, acho que essa é a grande vitória do governo Lula, né? Acho que é uma das bandeiras aí que ele vem trabalhando bastante, mas que também serve de alerta que, se pegar aí PP republicanos que tinham 10 senadores, apenas 2 votaram junto com o governo. Então mostra que ainda a parte política ali do presidente não está totalmente afinada, mas é uma grande vitória que dentro do que poderia ser feito, foi feito o possível.
Então é acreditar que vai melhorar, não como todo mundo esperava, mas um pouco vai sim melhorar. E acredito que é a vitória do presidente Lula que tomou a frente das negociações, das tratativas e conseguiu essa aprovação, um fato histórico. Há muito tempo que o Brasil vinha trabalhando por essa reforma e agora esperar ali, como quem falou, Edivaldo falou, os resultados daqui para frente, do que pode vir a acontecer. Pamela Bussolini? Paulo, sobre essa questão da reforma tributária, eu acho importante a gente ressaltar para as pessoas, porque talvez o brasileiro pode ter a impressão que vai, depois dessa reforma aprovada, pagar menos impostos, né, ter uma redução. E ao que tudo indica, parece que não é o que vai acontecer depois de tanta discussão, de tanto vai e vem desse projeto. Eu penso que pode até acontecer o contrário, sabe? Então, as pessoas podem se frustrar nesse ponto. É claro que deixar tudo mais simples para ser pago, condensar diversos impostos em um só, é interessante e facilita realmente o pagamento. Mas redução de impostos, que é o que realmente o Brasil precisa, não penso que vai vir. Segunda coisa, essa proposta, como foi aprovada no Senado, parece, e até o governador Ratinho Júnior criticou, que privilegia algumas regiões em detrimento de outras, né? Ele fez essa crítica, inclusive, junto com aquela comissão que eles criaram, né? Aquele grupo Sul e Sudeste, fez uma crítica ali interessante, mas passou. E, inclusive, o único senador que votou paranaense a favor foi o Flávio Arnes, né? Então, eu fico me perguntando como que a pessoa se elege pelo estado do Paraná e vota contra o estado do Paraná, os interesses do estado do Paraná. Então, parabéns aí ao Flávio Arnes, que, pelo jeito, é o melhor senador que outros estados podem querer, porque não o estado do Paraná, né? Fernando Tupan, 1 minuto para você. Paulo Caetano, eu concordo em gênero e grau com a Pamela Bussolini. Essa reforma eleitoral mostra o fracasso que vai ser a gestão do Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro que alguns dias atrás o Lula se reuniu com jornalistas amigos para um café da manhã, e o que ele fez? Ele mostrou que não gostou nada dessa reforma eleitoral do Haddad, que a gente pode esperar novamente alguma coisa rolando, algum penduricalho que vai cair nos próximos meses da gestão Lula para tentar fazer a reforma eleitoral ficar a cara do PT. Não é a cara do PT, então é uma derrota para o governo Lula e, graças a Deus, nós vamos ter dores de cabeça nos próximos 3 anos. Se prepare, que reforma eleitoral boa seria diminuição de impostos. Olha, 20 e poucos % de imposto é muito alto, não poderia ser mais que 10. A gente não pode pagar, por exemplo, o carro, os valores que tem, quase 100% de imposto. Não existe isso, Paulo Caetano. Nós temos que mudar muita coisa e essa reforma eleitoral é um nojo.